terceiro ano. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas online. Hoje nós teremos o quê? Aulas de língua portuguesa, que está no módulo 2, capítulo 4, página 15. Mas antes de dar início ao nosso conteúdo, vamos fazer uma oração de quê? Uma oração de gratidão. Sempre eu gosto de pedir para que nós possamos fazer essa oração, para nós agradecermos a quem? Agradecer a Deus por tudo que nós temos. Vamos pegar nossa mãozinha, vamos colocar assim, ó, e vamos unir. Vamos lá. Gratidão, Senhor, pelo dia, pela vida. Faremos nossas tarefas sem reclamar, nem julgar ninguém. Tudo dará certo, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando Deus abençoe o meu dia, o seu dia e o dia de todos aqueles que fazem parte das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sol. Obrigado pela alimentação, pelo pão de cada dia. Obrigado pela minha família, Senhor. Que eu sou grata por tudo. Amém. Agora vamos pegar o nosso caderno de escrita e colocar lá na matéria de quê? De língua portuguesa. Pegar o nosso lápis, para quê? Para que a gente possa fazer o quê? As anotações. E logo em seguida, vocês pegam o livro didático, também que é essencial nas nossas aulas. Agora, vamos dar início ao nosso conteúdo. O nosso conteúdo é singular e plural. Na língua portuguesa, há dois o quê? Há dois números que se flexionam no substantivo, quanto ao número singular e plural. Na regra geral, a formação do plural acontece quando nós colocamos o quê? O S no final de quê? No final das palavras, no final do substantivo. Pois, para o plural de algumas palavras, basta nós acrescentarmos o quê? A letra S. Mas para o plural de outras palavras, quer dizer, de outros substantivos, nós temos que fazer o quê? Estudar algumas regras. Mas agora eu vou dar alguns exemplos bem simples. Por exemplo, ovo. Ovo está no singular. Ovos, plural. Dedo, singular. Dedos, plural. Vejamos, sala, singular. Salas, plural. Time, singular. Time, times, plural. Então, vejamos aí que eu dei o quê? Eu dei o singular de alguns substantivos e, ao mesmo tempo, eu passei o que? Essas palavras para quê? Para o plural. Então, eu dei o exemplo de sala, ovo, time e depois eu disse salas, time e ovos. Então, singular e plural. Na língua portuguesa, que eu acabei de falar para vocês, há dois modos de flexão de número dos substantivos. Quais são eles? Singular e plural. Vejamos cada um deles. Singular, quando o substantivo representa apenas o quê? Um ser, um objeto, um só elemento. De seres, objetos que dizemos que eles estão onde? No singular. Plural, quando o substantivo representa mais de um ser, mais de um objeto ou grupo de seres e objetos, dizemos que ele é o quê? O plural. Aqui nós temos alguns exemplos de palavras que estão tanto no singular como no plural. Quando as palavras indicam um só elemento, dizemos que essas palavras elas estão no singular. Por exemplo, nós temos aqui a palavra caderno. Está dizendo que é só um caderno. Então, caderno, ele está o quê? No singular. Agora, se eu digo assim, cadernos, esse substantivo já passa para onde? Para o plural. Vejamos aqui que nós temos a palavra cadeira.
Cadeira, a cadeira. Então, a palavra cadeira é um substantivo e ela está o quê? No singular. Agora, se eu disser assim, cadeiras, aí ela está o quê? No plural. O que que eu fiz? Eu acrescentei a letra S no final de quê? No final da palavra, no final do substantivo. Quando as palavras indicam vários elementos, dizemos que elas estão onde? No plural. Veja os exemplos que nós temos aqui. Nós temos algumas crianças aqui deitadas e estão estudando. Isso aqui é a palavra alunos, os alunos. Então, a palavra alunos, ela está se referindo a mais de uma pessoa, a mais de um aluno. Então, esse substantivo, ele está o quê? No plural. Vejamos aqui as palavras as borrachas. Está dizendo que é mais do que de uma borracha. Se eu dissesse assim, a borracha, estava se referindo a única borracha. Então, como diz, as borrachas, ela está o quê? No plural. O que que eu fiz? Eu acrescentei a letra S no final de quê? Da palavra, no final do substantivo. Aqui algumas regras que estão aqui junto, que é a regra de determinação de M, Z, L e AN. Vejamos aqui. Nós temos algumas palavras que estão no singular e ou estão no plural. Vejamos aqui a nuvem. Quando a palavra ela termina em M, esse substantivo, quando vai para o plural, nós tiramos o M e acrescentamos NS, que é no caso nuvem, fica nuvens. Aqui nós temos a palavra cartaz. Cartaz. Quando a palavra é terminada em Z, nós acrescentamos, quando vamos passar para o plural, nós acrescentamos ES. Fica cartaz, cartazes. Então, cartaz singular, cartazes plural. Está no singular um elemento, no plural mais de um elemento. Um balão. Vejamos aí que a palavra balão, ela está no singular. Aí vem balões. O que que eu fiz? Eu acrescentei, tirei o A e acrescentei o quê? Vejamos aqui, ES. E ficou como balões. Anzol. No caso do OL, que é uma regra que também nós temos que entender que quando essas terminações, quando o substantivo é terminado em AL, EL, IL e OL, nós tiramos o quê? A letra L e acrescentamos IS. Vejamos aqui, temos o anzol, vai ficar como os anzóis. Tirei aqui o L e acrescentei IS e ainda mais do que o acento agudo em cima de quê? Da vogal O. Então, toda vez que o substantivo for terminado em AL, EL, OL, nós tiramos o L e acrescentamos o quê? IS. Como acontece com o substantivo terminado em vogal ou ditongo? Portanto, alguns desses substantivos, eles formam o plural de quê? Da última letra. Dei alguns exemplos de substantivo terminado em quê? Em S, Z e R. Na palavras, quando eles são terminados em S, quando são terminados em R, quando são terminados em Z, o que que nós fazemos? Nós acrescentamos ES, que é ES. Vejamos alguns exemplos. Tem a palavra colher. A palavra colher, ela terminou em R. Então, quando termina em R, o que que eu acrescento? Segundo a regra de língua portuguesa, eu acrescento o quê? ES. Então, fica colheres. Quando termina em Z, eu acrescento também ES. Luz, fica o quê? Luzes. Cruz, fica cruzes. Então, isso é o quê? Uma regra. E essa regra na língua portuguesa, ela fica mudando de acordo com o quê? De acordo com a terminação de quem? Dos substantivos. Nós temos a palavra mês, meses. A palavra país, países.
Então, por que eu dei esses exemplos de substantivo terminado em S? Porque quando forem essas palavras forem paroxítonas ou proparoxítonas terminadas em S ou X, elas se tornam o quê? Invariáveis. O que quer dizer, professor, a palavra invariáveis? É a palavra que ela não se flexiona, quer dizer, ela não muda. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, ônibus. O ônibus. Aí eu vou deixar assim, os ônibus. A palavra ônibus, ela não mudou, ela não se flexionou. Então, ela permanece. Por exemplo, eu digo assim, lápis, o lápis. Aí vai ficar os lápis. A palavra lápis mudou? O substantivo lápis mudou? Ele se flexionou? Não, ele continua. Então, são por isso que eu dei essas regras para vocês. Porque quando for no caso das palavras forem paroxítonas, as palavras forem proparoxítonas terminadas em S ou X, elas se tornam o quê? Invariáveis. Que é quando elas não se flexionam. Aqui nós temos vários exemplos, eu coloquei assim para que vocês possam entender, crianças. Eu estou explicando e coloquei muitos exemplos mesmo. Palavras terminadas em ão, átono, quer dizer o que? Acréscimo de S. Exemplo, órfão, órfãos. Antônico, acréscimo de S, ou substituição de ão por ões ou ães. Exemplo nós temos aqui, cidadão, cidadãos, balão, balões, pão, pães. Que são os exemplos, está bem claro para vocês, a substituição de ão por ões ou ães, que é no caso de quê? Na palavra balão, que ficou balões, e na palavra pão, que é pães. Agora, nós também já vimos o exemplo que eu dei para vocês, há alguns minutos, as palavras terminadas em quê? Ao, el, o que mais? Ol e u. O que é que a gente faz? Trocamos o L por is. Eu disse isso para vocês já. Então, vejamos mais outros exemplos. Jornal, jornais. Papel, papéis. Lençol, lençóis. Azul, azul. Veja que todos esses substantivos, eles foram terminados em quê? Em L. E quando esse substantivo, eles têm essa terminação, nós tiramos a consoante L e acrescentamos is. No final de quê? No final desse substantivo. Quando ele está no plural, ele termina no singular, ele termina com L. Quando ele está no plural, com is. Anzol, anzóis. Papel, papéis. Então, essa foi a nossa aula sobre o quê? Sobre singular e plural. Vejamos que eu dei muitos exemplos para vocês. E aí vai estar o que? A agenda no livro. No final da aula vai estar a agenda de tanto de língua portuguesa, como a aula que eu vou dar agora sobre o quê? Sobre ortografia. Agora nós vamos ver também a ortografia de CH. Vejamos aqui, o H é a letra incrível, muda tudo de repente. Onde ele se intromete, tudo fica diferente. Se você vem para cá, vamos junto tomar chá? Então veja aqui que a palavra K, se eu colocar o H entre a consoante C e a vogal A, fica o quê? Chá. Então essa palavra, ela mudou. Vejamos aqui. Mudou, esse K está se referindo ao que? A lugar. E esse chá está se referindo a uma substância que nós tomamos. Então, chá, ele já fica o quê? Com o som de X. Vamos ver aqui agora a regra de ortografia. Parte da gramática que contém as regras e preceitos que ensinam a escrever as palavras corretamente.
corretamente, incluindo que a acentuação, a pontuação e crase. Então, veja, nós temos que estudar todas essas regras. Na língua portuguesa, criança, existem muitas regras. Por isso que nós temos que estar lendo. E lendo não só um tipo de livro, não só a gramática, não só o nosso livro didático, mas fazer diversos tipos de leitura, para que nós possamos o quê? Tá por dentro das palavras e saber como elas são escritas. E vocês estão observando que nós vimos aqui na aula de singular e plural que tem muitas regras que mudam as palavras. Apenas a terminação de um L acrescenta IS e assim são outras palavras. E agora nós estamos vendo aqui o caso de quê? Da ortografia. E nós temos o quê? Nós temos que estudar essa parte de suas regras. Porque nós temos que estudar as regras para que nós possamos o quê? Escrever as palavras corretamente. Vejamos alguns exemplos aqui de palavras com CH. Nós temos bochecha, bucha, cachimbo, charque, chá, rochedo, chácara, chifre, chupeta, chuveiro, chuteira, chapéu, chuva e lanche. Essas palavras, elas estão todas escritas com o quê? Com CH. Quando nós colocamos o H entre a consoante C e a vogal A, ela fica com X, com som de X. Não esqueçam disso, viu, criança? É uma regra que temos o quê? Na língua portuguesa, que vocês viram bem no início do texto, que tem aqui, quando vem pra cá, mas se mudar de lugar, vira o quê? Chá. Então, vejam bem que a palavra cá para chá teve uma mudança. Então, é isso que nós temos que observar. Então, vocês têm que ler, leiam as palavrinhas, ver como é que elas são escritas. Tem vários exemplos aqui de palavras com CH. Nós temos aqui, repetir para vocês de novo, bochecha, bucha, cachimbo, chuveiro e lanche. Então, são palavras que vocês têm que estudar, são regras que vocês têm que estudar. Para poder o quê? Saber escrever as palavras corretamente. Então, nós tivemos tanto que nós tivemos na nossa língua portuguesa, no nosso livro didático, nós tivemos singular e plural. Já na gramática, nós tivemos o quê? A ortografia que de palavras escrita com a CH. Aqui nós temos a nossa agenda, está aqui língua portuguesa, responder as páginas 14 e 20. Revisão do que foi estudado das páginas 22 a 26. Gramática, página 68 a 71. Olha, vocês têm muito tempo para vocês responderem essas atividades. Por quê? Porque vocês passam o dia em casa, criança. Então, vocês respondem primeiro língua portuguesa, aí vocês descansam um pouco, tomam banho, lancham, depois vocês vão para o livro de gramática, para que vocês não fiquem atropelando tanto língua portuguesa como gramática. Faça uma de cada vez, tenha muita calma, vai para um ambiente calmo, vê os vídeos com calma, para que você possa o quê? Entender as aulas. Mas se vocês não entenderem, vocês perguntam para nós estamos aqui para isso. Eu passo o dia quase todo passando mensagem, respondendo, para quê? Para que vocês fiquem informados, para que vocês possam entender o conteúdo. E aqui nós estamos para tirar todas as dúvidas de vocês. Estamos aqui para ajudar vocês. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de língua portuguesa, que foi sobre singular e plural, e também gramática, que foi sobre o quê? Sobre a ortografia com palavras com CH. Até a próxima aula. Fique com Deus e que Jesus abençoe todos vocês e os seus familiares. Amém?